Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live. Vou colocar aqui uma mensagem para fixar. Fixar o comentário, os 4 pilares. Oi, gente, tudo bem? Bom encontrar com vocês aqui. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje essa live vai falar sobre os 4 pilares para você ser um profissional memorável sobre grandes empreendimentos. Oi, Caio, José Lourenço, Antônio, Almeida, tudo bom? Muito bom ver vocês aqui, Celino. Hoje nós temos um conteúdo muito importante, um conteúdo muito com muitos valores para quem realmente quer se tornar um profissional memorável. Me fala como é que está o meu áudio aí, vocês estão me ouvindo bem? Será que precisa aumentar um pouquinho? Estela, tudo bom, Estela? Jucimar. Como é que tá meu áudio hoje, Estela? Tá bem? Estão me ouvindo bem? Oi. Hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares que você precisa saber para ser um profissional expert em grandes empreendimentos. Para você faturar muito com grandes empreendimentos. Então, essa live aqui é para você, profissional, arquiteto, engenheiro, ou às vezes até ainda estagiário, já vai decolar na frente de muitos, né? Profissionais na área da construção, empreendedores que gostariam de saber mais sobre como aprovar grandes empreendimentos, corretores de imóveis, contadores. A gente acaba abrangendo um leque de profissionais, porque são pessoas envolvidas com grandes empreendimentos, entendeu? Então, todas essas categorias acabam que ficam muito envolvidas e eles sempre têm curiosidade de saber como que se desenrola, qual a documentação que precisa para um grande empreendimento. Então, eu queria pedir um favor para vocês, manda lá um aviãozinho para a pessoa que você acredita que vai se interessar pelo assunto, que é como aprovar grandes empreendimentos. Manda lá um aviãozinho para pelo menos 5 pessoas, para você poder ganhar o e-book no final das 3 lives. Quem participar das 3 lives e colocar lá no grupo de WhatsApp o que eu vou falar aqui para você no final, você, no final das 3 lives, vai ganhar o e-book, que é um material que eu vendo. É um e-book que eu fiz sobre documentação, e aí é um material que está disponível para compra, mas para quem fizer certinho as 3 lives, vai ganhar gratuitamente esse e-book. Olá, Perfato, Ana Beatriz. Ana Beatriz está pedindo para solicitar a participação ao vivo. David Costa, tudo bem? Quero dar boas-vindas para todos vocês que estão entrando. Então, quem participou da live de ontem, nós falamos sobre a venda cruzada, né? Eu apresentei para vocês esse mercado milionário sobre a aprovação de grandes empreendimentos, a carência de profissionais, a dificuldade que os empreendedores têm, e até nós, profissionais arquitetos, temos de como contratar profissionais que tenham capacidade técnica para estar atendendo um grande empreendimento. Então, a live de ontem foi sobre isso. E eu dei uma dica, dei 3 dicas, né? Mas a mais importante foi do cross-selling, que é a venda cruzada, de
como você oferecer para o seu cliente mais serviços, né? De oferecer pelo menos mais 3 serviços além daquele que ele foi buscar quando entrou em contato com você. Então, você mostrando para o cliente que você tem essa capacidade técnica, que você é autoridade naquilo que você faz, ele se sente seguro e contrata o seu trabalho, ele não vai ficar comparando preço com outros profissionais, porque ele sabe que você tem um diferencial e que você tem esse conhecimento sobre documentação. Então, com certeza, o seu honorário vai custar mais para ele do que um outro profissional que não tem esse conhecimento. Então, o nosso combinado é de você oferecer pelo menos mais 3 serviços do que aquele que o cliente veio buscar. Então, se ele veio buscar apenas um projeto arquitetônico, você vai oferecer outros 3 que você pode estar agregando no seu trabalho para oferecer para o seu cliente, certo? E você não precisa fazer todos, mas você tem que ter parceiros para estar fazendo com você. Então, esse foi o nosso combinado de ontem. Quem não assistiu a live ontem, ela ficou gravada no feed, vai lá e assiste, para você ter um conhecimento de tudo que eu falei ontem, que na verdade é uma sequência, essas 3 lives. Então, hoje você vai conhecer os 4 pilares. Os 4 pilares para você ser um profissional memorável de grandes empreendimentos. Eu gostaria de contar com vocês para mandar o aviãozinho para aquelas pessoas que têm interesse em participar, aquelas pessoas que você sabe que gostariam de estar participando. Esse conteúdo que eu vou entregar hoje é um conteúdo muito importante e é para uma virada de chave assim, na profissão de vocês. Quem quiser depois se aprofundar nesse assunto vai conseguir com certeza ter conseguir alcançar um nível acima na sua carreira profissional, ter uma abundância financeira, conseguir clientes potenciais e se colocar como uma autoridade no mercado relacionado a esse assunto, a aprovar grandes empreendimentos. Oi, Anderson, Gilberto, bem-vindos todos vocês, Bruno. Muito bom ver todos vocês aqui, Demas, Wesley, Antenor. Muito obrigada pela presença. Bom, então, esse tema, ele vai apresentar para você o alicerce, para você conseguir faturar mais de 40 mil reais por mês com grandes empreendimentos. Eu coloco essa faixa de valores, pelo menos 40 mil reais por mês, porque a gente sabe que é possível, né? Eu, com 20 anos de experiência nessa área, é o mínimo que você consegue iniciar faturando com grandes empreendimentos, porque o céu é o limite. Você consegue faturar muito mais, depende da sua dedicação, da sua força de vontade e da sua coragem, né? Porque muitas pessoas não vão para esse mercado de grandes empreendimentos por falta de coragem e por desconhecimento. Uma vez que você conhece o assunto, conhece, se capacita, né, tem autoridade naquilo que você está falando, você convence qualquer cliente a fechar o projeto com você e você não tem medo de pegar um grande empreendimento, de aprovar e de atender esses empreendedores, né? Então, hoje nós vamos falar sobre 4 pilares para você conseguir estruturar o seu escritório e atender esses grandes empreendimentos. Ah, tá bom, Ana Beatriz, tranquilo. Ela tá pedindo desculpa aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Samária Rosa, tenho 22 anos de experiência atuando em aprovações de projetos e regularizações de obras. Para chegar até aqui, eu tive que superar vários obstáculos, porque a aprovação de projeto é muito complexo, principalmente aqui onde eu atuo, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A nossa prefeitura, ela serve de referência, de modelo para o resto do Brasil todo. Até saiu uma pesquisa agora, uns 2 dias atrás, dizendo que Campo Grande está em quatro
quarto lugar no Brasil em aprovação urbanística, em desenvolvimento urbanístico, nessas questões urbanísticas. Então, Campo Grande é modelo para o resto do país. Várias capitais entram em contato com a prefeitura daqui pedindo assessoria para implantar em outras capitais do Brasil. Então, em várias instâncias, em toda a aprovação. Então, é muito competente os profissionais da prefeitura hoje que exigem, né, do voltou, né? Deu uma queda aqui na conexão, mas acho que agora voltou. Então, aqui, como eu estava falando, o Ministério Público aqui também é muito atuante nessa questão ambiental, fica em cima da prefeitura, de forma que a gente ou atende a legislação por completo ou então não tem obra. E eu sempre tive um lema no meu escritório, que é atender os meus clientes com excelência. O que é isso, atender com excelência? Eu falei na live de ontem, vou repetir hoje novamente. O meu cliente, quando chega no meu escritório, eu pego na mão dele e eu faço tudo aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, se ele me traz um documento, uma matrícula, essa matrícula tem algum erro, precisa retificar, eu não vou devolver a matrícula para ele e falar, vai lá e retifica e arruma. O que eu faço? Vai ter que retificar, precisa disso, 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 eu posso fazer o serviço, vai custar tanto. Entendeu? É mais um serviço para você faturar. Então, eu nunca dou para o cliente o problema. Eu puxo o problema para mim e resolvo. Então, nessa minha metodologia, ao longo desses 22 anos de experiência, eu tenho clientes que são fiéis a mim. Muito, muito, muito fiéis. Eu sou uma referência para eles nessa área de documentação, de construção. Sempre que eles precisam, recorrem a mim. Então, quando eu falo atender o meu cliente com excelência, é sempre que ele ligar, atender, responder rapidamente, não deixar que ele venha te procurar, e sim você vai atrás e dá a informação que ele precisa. Então, nunca deixar que o cliente corra atrás de processos na prefeitura, sempre você vai atrás, você resolve, traz para ele tudo resolvido, tudo pronto. Então, esse sempre foi o lema do meu escritório, que eu tenho adotado e sempre deu muito certo até hoje, atender os clientes com excelência. Então, eu parto desse princípio. Oi, Camila, tudo bem? Celso, bom ver vocês por aqui. Yasmin, Ivan, muito bom encontrar vocês. Então, assim, o que eu gostaria de entregar aqui nessa live para você conquistar esse conhecimento e para você acessar o mercado de grandes empreendimentos, você ter a capacidade técnica para realizar esse serviço, tá? Então, eu vou espelhar aqui um mapa na tela, onde eu vou explicar tudo, os 4 pilares que eu pratico hoje no meu escritório, que a gente precisa pelo menos dominar esses 4 pilares para conseguir ser um profissional memorável. Vou espelhar aqui para vocês a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? São os 4 pilares. Esse é o mapa, tá, gente? O mapa do tesouro que eu falo para vocês. São esses 4 pilares que você precisa para conseguir aprovar um grande empreendimento. Primeiro pilar, qual que é? Documentação, aprender sobre os documentos. Então, o profissional, muitas vezes, não tem muito conhecimento sobre documentação. E aí, quando você começa a atender grandes empreendimentos, você... Acho que meu vídeo caiu de novo. Então, gente, sobre documentação, vocês precisam aprender. Mas é fácil. Isso aqui é um checklist que você pega. Eu tenho também alguns cursos que eu dou sobre documentação. Tenho um curso gravado, onde eu ensino cada item dos documentos que você precisa aprender.
São documentos do imóvel, né? Então, é matrícula atualizada, IPTU, documentos da empresa, que no caso você vai precisar conhecer um alvará de localização e funcionamento, um CNPJ, uma licença ambiental, um certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, são alguns documentos necessários para você conseguir ter noção de quando a prefeitura pedir para você, anexa lá um contrato social, anexa um alvará de funcionamento. Você tem que ter noção do que é cada um desses documentos e para que eles servem, né? Eu fiz até uma lista de documentos aqui, eu vou espelhar para vocês já, nós estamos falando sobre documentação, para você visualizar. Então, do imóvel, nós temos a matrícula e o IPTU, certo? Quando você for fazer um empreendimento, a primeira coisa que você precisa pedir é a certidão de conformidade, para ver se é uso conforme aquela atividade naquele local. Aí, o alvará de construção, que a maioria acredito que conheça, né? Mas é importante você saber qual a documentação que vem dentro do alvará de construção, o que vem descrito nele, qual a validade, como que você faz para estar renovando. O habite é muito importante você saber que depois que foi emitida a carta de habite, não acaba aí. Você precisa fazer o registro dela junto com o cartório. Então, você tem que pegar a carta de habite, finalizar o processo e encaminhar para o cartório solicitando a averbação. O registro e, no final, a averbação na prefeitura. Então, sempre tem um processo após a emissão da carta de habite. Então, você não entrega o habite para o cliente. Você fala para ele, o habite saiu, vamos finalizar o processo agora, nós precisamos fazer um cadastro na Receita Federal, depois nós vamos fazer um requerimento, tirar a CND e mandar para o cartório. Então, tem esse trâmite que você pode faturar, né? Então, sempre dá o outro passo para o cliente. E depois tem a documentação da empresa, que é o alvará de localização e funcionamento, CNPJ, a licença ambiental, que é importante na hora do licenciamento. E a licença ambiental é assim, o documento mais requisitado é a cereja do bolo hoje, é o licenciamento ambiental, que eu vou até espelhar depois uma para vocês. Que tem muito serviço de recorrência. Então, é onde a gente mais está precisando hoje, são de profissionais que trabalham com essa área ambiental. E para abrir uma empresa precisa da licença ambiental, para licenciar uma construção de grande empreendimento precisa da licença ambiental. Você precisa conhecer todo o sistema que é do licenciamento ambiental. A LAS é uma licença ambiental simplificada, que agora foi aprovado a licença simplificada para comércio, alguns outros empreendimentos que não têm um potencial poluidor muito grande. Depois eu coloquei aqui licença prévia, instalação e operação. A licença prévia é quando você está iniciando esse licenciamento na prefeitura. Então, você vai fazer uma construção e aí você solicita a licença prévia. Aí o fiscal vai analisar seu projeto e vai falar, você precisa fazer o projeto tal, tal e tal. Geralmente é drenagem, projeto de esgoto, mais algo PGRS. Aí ele finaliza, você entrega todos esses projetos para ele, o fiscal analisa tudo e te entrega a licença de instalação. A licença de instalação quer dizer que você já pode instalar, você já pode iniciar a obra. E a licença de operação é quando a obra já está finalizada, você pede a vistoria do fiscal para o fiscal verificar se realmente você instalou conforme os projetos que foram aprovados. Então, essas são as três licenças, licença prévia, instalação e operação. Você precisa saber também sobre o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele vence todo ano precisa ser renovado. A licença ambiental geralmente vence a cada 3 anos, então você tem uma recorrência de serviço a cada 3 anos. Bombeiro, você tem recorrência de serviço a cada 1 ano. Minha conexão não está boa hoje, né? E, por último, eu coloquei aqui o termo de aceite da Secretaria de Obras, para quando a gente precisa da autorização de conexão de drenagem, tá? Esses são os documentos básicos que você precisa conhecer para conseguir aprovar um grande empreendimento.
eu tenho um curso onde eu apresento tudo isso e ensino como conseguir nos sites imprimir esses documentos atualizados e como conseguir tirar cada um deles. Então, como eu tenho essa facilidade com documentação, eu sempre trabalhei com esse tipo de obra de empreendimentos comercial, serviço, indústrias, né? A Ana Beatriz está perguntando, mas isso tudo se for obra comercial? Sim, se for obra comercial, ou, por exemplo, um grande empreendimento que seria uma construção do edifício, de um prédio, de um condomínio de acima de 100 casas, enquadra na mesma situação, onde você tem que ter LP, LI, LO, você precisa do certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, o aceite da drenagem da GETRAN. Então, acima de 900 metros quadrados, você já precisa ter todos esses projetos, tá? Dependendo da atividade. Se for uma atividade, por exemplo, boate, que tem uma concentração muito grande de pessoas, já é uma metragem menor. Se for uma distribuidora de bebidas, que tem muito produto inflamável junto, também é uma metragem menor. Então, o bombeiro se caracteriza por risco, né? Então, dependendo do risco que tiver, já é solicitado aprovação de projetos junto ao bombeiro. O ambiental também, dependendo do risco, já é solicitado licenciamento ambiental completo. Geralmente, comércio, mesmo que seja um comércio de 4.000 metros quadrados, eu fiz agora uma loja de material de construção de 4.500 metros quadrados, enquadrou em LAS, em licença ambiental simplificada, porque eles não são atacadistas, só comércio. Quando cai em atacadista, automaticamente vai para a licença mais completa, é prévia, instalação e operação. Ele não entra na simplificada quando é atacadista. A Estela está perguntando, e se for uma cozinha industrial? Então, a cozinha industrial, dependendo da metragem, vai ser o enquadramento. Como tem manipulação de alimentos, o mais restritivo vai ser a vigilância sanitária. Agora, a legislação aqui de Campo Grande teve alteração para a cozinha industrial na licença ambiental. Eles colocaram toda a restrição na vigilância sanitária e deram uma aliviada na licença ambiental. Tá? Então, provavelmente você não vai precisar de LP, LI e LO. Provavelmente vai enquadrar na simplificada. Aí vai depender da metragem para ver se o bombeiro vai ser um certificado de vistoria online, que você emite pela internet, ou se vai ter que aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros. Acredito que a cozinha industrial não seja tão grande assim, né? A ponto de ter que aprovar o projeto. Geralmente, a gente tem que aprovar o projeto acima de 900 metros quadrados, que já enquadra em hidrante. Aí você tem que colocar o hidrante, colocar os raios, né? Para ver, cada mangueira de hidrante pega até 30 metros de raio. Então, aí que tem que aprovar o projeto para o bombeiro conseguir ver toda a circunferência que aquela mangueira vai conseguir pegar. Bom, então essa é a noção que vocês precisam ter de documentação. Então, se você não sabe, gostaria de saber sobre documentação, tá? O e-book que vocês vão ganhar para quem participou das 3 lives fala exatamente sobre esses documentos, explica cada um deles e tem o site onde você consegue retirar os documentos atualizados, tá bom? Quem não assistiu a aula de ontem ou não vai conseguir o e-book, pode conversar comigo lá no grupo, que a gente encaminha a melhor forma, se você tiver interesse em aprender, e a gente vai conversar lá no grupo, tá bom? Se for um laboratório de tanatopraxia, onde prepara o corpo para velório. Então, aí também a questão da vigilância sanitária e ambiental, aí tem os dois. Provavelmente você vai precisar de LP, LI e LO, porque você tem resíduo líquido, né? Então, é bem complexo. Eu ainda não fiz um laboratório desse, mas já vi colegas que fizeram
E as duas questões são importantes, tanto a ambiental quanto a vigilância sanitária, porque tem resíduos líquidos e aí você precisa aprovar esse projeto de coleta de resíduos líquidos, provavelmente vai enquadrar em LP, LI e LO, tá? Então, você perdeu a aula de ontem, você pode assistir a aula gravada, tá? E aí, se você quiser o e-book, aí conversa comigo lá no grupo que a gente vê como que a gente faz, tá? Para mim tá passando para você esse e-book, eu vendo ele no online mesmo, né? E aí depois eu passo para vocês certinho os valores. Então, voltando aqui no nosso mapa do segredo, nos pilares, então, você dominando a parte de documentação, depois nós vamos para a segunda parte, que são os projetos, tá? E, na verdade, um busca o outro, né? Que eu já falei que você precisa de projeto ambiental, de projeto de certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas os projetos, é uma gama de projetos que você precisa, e você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você precisa de parceiros, parceiros que estejam junto com você nessa jornada. Então, nós ao longo dos anos, nós vamos fazendo uma carteira de parceiros, né? De pessoas que nos acompanham. Por exemplo, eu tenho um colega engenheiro que faz 100% dos meus projetos de incêndio. Então, a gente já tem uma parceria há muitos anos. Tem alguns engenheiros que fazem elétrico, hidráulico, estrutural, também que já somos parceiros. Alguns engenheiros que fazem parte de resíduos líquidos ambientais, parte de medição sonora. Então, você tem que conhecer pessoas que fazem, né? Então, dependendo da atividade de cada empreendimento, é uma especificação de profissional que você vai precisar. Então, trocar esse network, saber quem faz, é muito importante. E é aquilo que eu te falei, não entrega para o cliente o problema. Então, o cliente vem, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma indústria de 15 mil metros quadrados. Então, eu estou construindo uma indústria hoje de 15 mil metros quadrados. É uma indústria muito grande. Eu tenho uma equipe de 5 arquitetos e 3 estagiários atendendo a essa indústria e nós não estamos dando conta da demanda de serviço que tem. Fora os engenheiros. Então, eu coordeno a equipe dos engenheiros. Eu indico, eu contrato e eu fico no pé deles para entregar e eu faço as reuniões e a compatibilização desses projetos. Então, é um trabalho grande, é muita coisa, muito trabalhoso, mas também tem que ser gratificante, né? Então, você tem que saber cobrar para que o negócio fique bom para todo mundo. Então, eu tenho parceiros para fazer todos os projetos, o arquitetônico eu que faço com a minha equipe, o ambiental eu que faço com a minha equipe, mas, porém, o ambiental, às vezes, eu preciso de outros parceiros para me assessorar. E aí é onde eu contrato um engenheiro para fazer a parte de resíduos líquidos do ambiental, parte de aferição sonora, de maquinário. Então, não adianta, você não faz tudo sozinho. Então, você não precisa se preocupar que você, não vou conseguir fazer tudo isso. Você só precisa saber o que precisa e como aprova, e aonde aprova, qual órgão aprova o quê. Então, por exemplo, a hora que eu pego um projeto arquitetônico, eu já falo para o cliente tudo aquilo que ele vai precisar. E aí você começa a ver o que você precisa primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, né? Para conseguir um arquitetônico executivo final, tem que passar por todos os projetos. Aí lá no final você fala, vai ser assim essa indústria. Então, por exemplo, eu tive que fazer todo um levantamento junto com o engenheiro que faz o projeto de bombeiro para saber se o meu arquitetônico ia passar, se os vãos de porta estavam ok, se os corredores estavam na largura correta, se as escadas estavam numa largura correta,
porque numa hora de uma rota de fuga, num momento de um sinistro, do incêndio, então o bombeiro pede que tenha uma largura mínima, dependendo da quantidade de pessoas que tem ali naquele local. Então, seria a rota de fuga. Então, você tem que ter corredores largos, escadaria com vão largo, você tem que ter portas em determinados locais com abertura para fora, de no mínimo 1,20, né? Não pode ter degrau nas rotas de fuga. Então, tudo isso, o arquitetônico acaba passando por esse pente fino para depois ele virar um executivo, né? E da mesma forma, os outros projetos, o elétrico, hidráulico, estrutural, mesma coisa. Muitas vezes você precisa ter lugar para um pilar, você precisa descer uma plumada de encanamento, de drenagem ou de esgoto. Aí isso vai mudando o seu arquitetônico. Então, a gente constrói o projeto arquitetônico junto com os engenheiros para, no final, compatibilizar e dar tudo certo, né? Então, é uma gama de engenheiros trabalhando junto. Eu até comentei ontem na live que eu tenho um escritório lá na obra, onde eu faço as reuniões, tem alguns arquitetos que ficam lá comigo, me assessorando, e faço muitas reuniões lá na obra mesmo, em loco, com os engenheiros, para a gente ir arredondando esse projeto. Então, para um grande empreendimento, além disso, desses projetos que eu falei, você vai precisar também conhecer e dominar a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, que é algo muito cobrado hoje, inclusive o Ministério Público está no pé, então, apesar da Prefeitura cobrar acessibilidade na hora da aprovação, o Ministério Público também cobra caso passe pela Prefeitura ou que seja uma reforma, a pessoa aluga um prédio, não aprova o projeto, não tira blitz, nada, só alugou o prédio e não fez acessibilidade, o Ministério Público está sempre em cima cobrando. Então, tem que aprender sobre acessibilidade. E nada mais é do que você se esforçar, ler a lei, aprender, fazer um curso, né? E entender sobre a legislação da acessibilidade. Também tem um outro projeto que a gente precisa aprovar, que é o projeto de sinalização viária. Então, é um projeto aprovado junto à agência de trânsito do município, onde eles vão avaliar o seu estacionamento, quantos carros comportam no seu estacionamento, como que vai estar essa instalação, né, esse layout das vagas. Vão exigir vaga PNE, vaga idoso, vaga para moto e vaga para bicicleta. Se for o caso, vaga para caminhão, estacionamento de caminhão, manobra de caminhão. E você tem que aprovar esse projeto na agência de trânsito e eles também fazem uma exigência no entorno. Então, acaba que às vezes você tem que pôr uma placa de proibido estacionar caminhão, justamente para não ter esse problema que a gente tem hoje. Geralmente você passa na frente de um supermercado, tá aquele monte de caminhão parado e você não consegue nem transitar direito porque tem aquela fila de caminhão parado, né? Então é isso que a agência de trânsito não quer mais. Então o empreendedor tem que ter o local do estacionamento daquele caminhão dentro do empreendimento. Então eles falam que quantas descargas de caminhão vai ter por dia ou por semana. Então, tem que ter o local dentro do empreendimento para o caminhão não ficar estacionado na rua. Então, esse é o objetivo também de estar fazendo o projeto das vias laterais desse empreendimento. E aí, muitas vezes, a agência de trânsito pede para instalar essas placas de proibido estacionar caminhão, pede para fazer a sinalização da rua em volta, né, do empreendimento. Então, acaba que é oneroso para o empreendedor, que tem que arcar com essas reformas no entorno da edificação, sinalizando a rua, sinalizando com placas, para poder aprovar esse projeto de sinalização viária e, no final, ter o aceite da agência de trânsito. Todos esses projetos, no final, você tem que pegar o aceite para tirar o habite. Então, você aprova o projeto, executa, no final você chama a agência de trânsito para te dar o aceite. Na Secretaria de Obras, mesma coisa. Você aprova o projeto de drenagem, executa, no final você
chama a Secretaria de Obras para te dar o aceite da drenagem. O ambiental, mesma coisa, você aprova o projeto, executa, chama o fiscal ambiental para te dar a licença de operação. Bombeiro, a mesma coisa, você aprova o projeto, executa, chama o bombeiro para te dar o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quando tem vigilância sanitária, no caso de cozinha industrial, ou outras situações, mesma coisa. Aprova o projeto na vigilância sanitária, restaurante, já fiz muito restaurante, farmácia de manipulação. Aprova o projeto, executa e chama o fiscal sanitário para te dar o alvará sanitário. Então, é assim, é um passo a passo, são etapas que você tem que seguir para que no final dê tudo certo, né? Então, é um ramo um mercado de profissionais de arquitetura e engenharia que está sedento por profissionais que têm essa capacidade técnica. Então, se você quer faturar mais, se você quer dar um up na sua carreira, atingir o nível acima, ser um profissional com conhecimento, com capacidade técnica, se destacar na sua profissão, é um mercado de trabalho promissor e que está muito carente de profissionais dedicados a essas atividades de grandes empreendimentos. Então, por isso eu resolvi fazer essa live para mostrar isso para vocês, né? Que muitas vezes muitos arquitetos me procuram e falam assim, Mária, você não tem um projeto para me passar? Eu estou precisando trabalhar, estou com pouco serviço e tal. E aí eu falo, olha, você faz projeto de trânsito? Não. Você faz projeto ambiental? Não, não sei nem o que é isso. Quer aprender? Né? Então eu ensino, eu falo para a pessoa, você quer aprender? Porque eu te ensino e você faz para mim. Então, assim, depende muito da pessoa. Tem pessoas que eu falo que quer aprender, ela nunca mais me procurou. Então, é um mercado, gente, muito promissor que está aí para vocês. Quem quiser, eu estou aqui para apoiar, para ajudar, para estar junto com vocês no que precisar. Pode estar me perguntando no grupo de WhatsApp, pode estar tirando dúvidas comigo. Eu adoro um desafio. E me conta, vocês estão conseguindo entender tudo isso que eu estou falando? Estou falando rápido demais. São muitos projetos, né? Eu sei que são muitos detalhes, mas quando você começa a fazer, depois do primeiro, você deslancha e você vai embora, tá? Bom, então continuando aqui os nossos 4 pilares, o próximo é sobre estratégias. Então, estratégias de como conquistar o cliente ideal, aonde conseguir esse cliente potencial. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, conta aí para mim no chat aí como é que tá, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando do que eu estou falando, ou se está muito maçante esse monte de projeto, um monte de documentação. Vai interagindo aí comigo para eu ver se está muito pesado ou se dá para eu continuar aí nesse ritmo. É que é muita informação, é muita coisa para falar, né? Mas vamos falar agora sobre estratégia. Como conseguir esse cliente potencial? Por exemplo, essa indústria que eu estou fazendo hoje é um cliente que eu acompanho ele já há 20 anos. Logo que eu me formei, eu tinha um amigo de escola, de balada, e ele sabia que eu tinha me formado em arquitetura. Aí ele tinha uma quadra que ele precisava dividir em lotes para vender os lotes separados. E aí ele me ligou, Samária, você faz desmembramento? Falei, faço. Falei, então tá bom, vamos fazer. Só que ele tinha vendido um lote já mesmo sem desmembrar para esse cliente que é o dono da indústria hoje. E ele tem lá uma sementeira nesse terreno. E para eu poder fazer todo esse desdobro dessa quadra, eu tinha que regularizar o imóvel dessa indústria, que estava irregular. Então, ele comprou um terreno, um pedaço de um terreno, só que não estava ainda desmembrado, construiu em cima, estava operando com a indústria ali em cima,
mas não tinha regularizado. E aí, quando eu fui fazer o desdobro de toda a quadra, eu tive que regularizar o imóvel dele. Daí, o que eu fiz? Eu não virei para o cliente e falei assim, ó, você vai ter que tirar seu habite daquela indústria lá que você vendeu, para depois eu finalizar o meu projeto. Eu não fiz isso. Eu fui lá na indústria, bati na porta, falei, olha, eu sou arquiteta do dono do terreno, eu vim aqui falar com você que você precisa regularizar o seu prédio, senão eu não consigo liberar o meu desdobro. E aí foi uma sequência. Aí eu tive que, para tirar o habite dele, eu precisava fazer a licença ambiental dele, eu precisava do bombeiro dele. Então, quer dizer, já peguei outro cliente. Né? Eu não entreguei para o meu cliente o problema. Eu fui atrás, conheci um cliente novo, captei um serviço novo. Então o que era um desdobro virou um licenciamento ambiental, um bombeiro, mais um habite, um projeto arquitetônico que eu tinha que levantar e fazer, uma regularização. Né? Então, abriu um leque enorme de serviços que eu tive que fazer ali. Então, por isso eu falo, atenda o seu cliente com excelência, não deixe ele na mão, não entregue o problema para ele, né? Pega o problema para você, vai atrás e resolve. Você vai se capacitar, você vai aprender e você vai fazer, e depois você se coloca como autoridade no mercado, sabendo já o que você fez. Então, você tem uma gama de serviços aí, precisando de profissionais. Outro exemplo, né? Então, só para finalizar, hoje eu estou construindo uma indústria de 15 mil metros para esse cliente. Então, se naquela época eu não fosse atrás dele, eu não teria conhecido ele e eu não estaria hoje fazendo essa indústria grande para ele. Já fiz vários serviços para ele nesses 20 anos. Por quê? Ele precisa de ambiental a cada 3 anos. Desde que eu fiz o primeiro ambiental, eu estou renovando. Ele precisa de bombeiro todo ano. Quando ele foi fazer a casa dele, ele me convidou. Quando foi fazer a casa do filho, ele me convidou. Aí tem o gerente da empresa dele que me chamou. Então, assim, você acaba atendendo toda uma rede de pessoas que está ali em volta, né? Esse meu amigo do desdobro também, que ele era dono da área, da quadra toda, eu resolvi para ele. Demorou anos, mas eu consegui resolver, porque ele estava com muitos problemas na área. Além dessa indústria, tinha também uma casa que eu tive que regularizar, e a casa estava bem no meio do lote, eu tive que reformar a casa, dividir a casa, um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, para conseguir dividir ao meio, para terminar esse desdobro, tirar o habite da casa, tirei o habite da indústria. Então, assim, demorou anos, mas saiu o desdobro, saiu os habites, saiu tudo. Então, também virei referência para esse que já era meu amigo antes, e depois ele me chamou para fazer uma casa para ele de 450 metros quadrados. E, assim, é uma história, é uma construção. Virei referência para a família dele também, ele tem várias irmãs que sempre me chamam para estar fazendo serviço. Então, uma vez um cliente bem atendido, é para o resto da vida. Então, é aquilo que eu falo, você não precisa ter novos clientes, você precisa oferecer mais serviços para os mesmos clientes. Né? Então, falando em estratégia ainda, nós temos aqui em Campo Grande a Secretaria, e também em qualquer município, existe uma Secretaria de Desenvolvimento. Quando uma indústria vai se instalar no município, geralmente ela procura a Secretaria de Desenvolvimento para ver se tem algum incentivo fiscal. Por exemplo, o município aqui onde eu atuo, que é Campo Grande, dá incentivo fiscal para as indústrias que vêm se instalar aqui e que vai gerar mais de 20 empregos. Eles dão o terreno no polo empresarial, se precisar, eles dão desconto de IPTU, desconto de ISS, e geralmente o ISS de construção é quase zero, paga muito pouco, né? E o desconto de IPTU, às vezes por 5 anos, 50% de desconto de IPTU. Então, o empreendedor, geralmente, ele procura essa secretaria. E nessa secretaria tem uma lista de profissionais que atuam com esse tipo de processo. Você tem que abrir um processo junto à Secretaria de Econômica, né, de Desenvolvimento Econômico, colocar toda essa documentação do cliente, tudo isso que eu li ali para vocês, contrato social, alvará de funcionamento, CNPJ, você monta um processo da documentação daquele empreendedor que está vindo de fora ou que está ampliando aqui mais uma indústria,
entrega na secretaria e solicita a área. E aí a prefeitura responde indicando a área para aquele cliente potencial. Então, já é um processo para você captar, né, esse empreendedor. E aí você entrando em contato com essa secretaria, eles têm lá uma relação de profissionais que eles indicam. Então, você estando nessa lista de profissionais que eles indicam, você vai estar sempre com algum cliente te ligando, te procurando. E aí, uma vez que você pega o cliente só para conseguir ganhar aquele incentivo fiscal, você já oferece todo o resto, né? Você vai oferecer o arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e até a execução da obra, que é a melhor parte, onde você fatura mais. Outra estratégia muito boa de conseguir clientes potenciais é você estar sempre reparando nas licenças ambientais, no alvará de localização e funcionamento, certificado de vistoria de corpo de bombeiro. Você entra no estabelecimento, por exemplo, no supermercado que você vai fazer compras. É lei e tem que estar visível para todo mundo que entra essas certidões todas fixadas na parede, esses alvarás. Então, você chega no estabelecimento, você já olha direto na data de validade daquela licença. E, geralmente, você pega uma licença vencida. É raro o empreendedor que consegue manter todas as licenças em dia, porque ele esquece, ele não tem um funcionário para cuidar daquilo, eles esquecem, a licença vence, e aí fica lá vencida até que vem uma fiscalização e multa. Então, é outra estratégia muito boa para você conseguir clientes potenciais. Então, assim, eu tenho várias estratégias para estar falando para vocês, mas eu estou fazendo assim, uma pincelada, né, para não me alongar muito nessa live, de algumas estratégias que você conhece esse cliente, que você vai atrás e que você conquista. Muitas vezes você só fez residências até hoje, mas o dono dessa residência muitas vezes tem uma indústria, tem uma empresa, né, tem um comércio, um serviço. Então, é um cliente potencial. Esses dias eu fui no consultório fazer um exame de vista e na hora que eu sentei para ser atendida pela recepcionista, eu olhei do lado, estava a licença ambiental. E a licença ambiental já ia vencer em, acho que 45 dias. Eu falei para ela, falei, sua licença vai vencer. Tá para vencer e você tem 15 dias para pedir a renovação. Na hora ela já foi lá, já chamou a gerente já veio falar comigo, falei, você tem 15 dias para protocolar, senão você perde todo o processo. E aí, quer dizer, já consegui um cliente potencial. Então, gente, você querer se articular, você consegue muita coisa. É só abrir o olho, ter essa visão de mercado e essa visão de onde estarão esses clientes potenciais. E por último, o último pilar é a precificação. Então, não adianta nada você aprender sobre documentos, saber todos os projetos que você tem que fazer, você saber a estratégia captar o cliente, mas não conseguir precificar. A precificação é muito importante, porque o serviço ele é gostoso de fazer, mas ele é trabalhoso. E aí você precisa cobrar bem, porque tem que ser bom para você também, né? Então, você tem que saber precificar. Eu tenho aqui algumas planilhas de cálculo de áreas que a gente, de horas técnicas trabalhadas, que a gente faz uma previsão de valores de mais ou menos quanto que vai custar isso. E então no meu curso também eu ofereço essa precificação. Você ter uma boa modelo de proposta orçamentária. Olha, a Yasmin está falando aqui, fui estagiária da Samária quando mexia todos os dias com essa. Era automática a rotina, entrar em um estabelecimento e olhar o vencimento dos documentos. Isso aí, Yasmin, aprendeu, né? Aprendeu comigo, muito bem, parabéns. Agora, se você quiser um cliente, você já consegue. Muito bem. Então, você tem um bom modelo de proposta orçamentária, um bom modelo de contrato, né, onde você descreve ali qual é o lema da sua empresa, descreve quais os profissionais que trabalham com você.
Então, como você se porta na frente do cliente, como você responde um e-mail para ele, como você responde um WhatsApp, sempre marcar reunião para estar apresentando a proposta orçamentária, né? Então, assim, tem N estratégias, além do que você também pode pegar a licitação de obras, né? Você tendo essa explanação, você pode pegar obras do governo para regularizar, para tirar o alvará de construção. É outro mercado também muito sedento por profissionais. Eu recebo vários e-mails do Ministério Público, de conselhos federais, precisando de pessoas para aprovar, para fazer os projetos e para aprovar. Então, é um ramo de atividade que pouquíssimos profissionais adentram nele, entendeu? Então, desses 4 pilares aí, gente, essa é a base para você conseguir aprovar um grande empreendimento. Eu só queria falar mais uma coisa para vocês que eu gostaria muito, que é a parte da licença ambiental. Eu até peguei aqui uma imagem para me espelhar para você de uma licença ambiental que eu tirei de um cliente, só para você entender que quando você tira a licença, você tem várias condicionantes específicas. E nessas condicionantes, por exemplo, você tirou a licença de operação para o cliente, acabou o serviço, tá? Porém, na própria licença vem um monte de condições. Aí você tem que entregar um relatório com 30 dias, você tem que entregar outro com 6 meses, aí tem outro que é semestral, a cada 6 meses você tem que entregar, aí tem outro que é anual, a cada 1 ano você tem que entregar. Então, assim, tem várias exigências que você vai ter serviço por muito tempo, entendeu? Aqui nessa página você consegue ver, ó lá, entregar até 30 de janeiro tal coisa, entregar em 60 dias tal coisa, entregar em 120 dias tal coisa. Então, é um ramo de trabalho muito interessante, muito promissor, precisa de profissionais que atendam essa área e não tem como dar errado, porque é só a máquina rodar. Eu atendo muitas multinacionais e quando vem essa licença assim com várias condicionantes, muitas vezes não sou eu que faço, eu só capto os relatórios e eles já têm lá os técnicos responsáveis pela empresa que fazem os laudos e fazem os relatórios. Eu só pego deles e protocolo aqui e acompanho o processo. E aí você já ganha por isso. Então, o que você precisa saber? Como funciona o processo, como aprova, qual a secretaria que aprova, né? De que forma que você tem que entregar os documentos. Só isso. Então, é muito, muito tranquilo. Vou parar de compartilhar agora. É muito tranquilo. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer, que nós já estamos chegando a 1 hora de live. Acho que eu falei muito, né? Me fala se vocês têm aí alguma pergunta, pode ser de qualquer assunto sobre grandes empreendimentos, para eu poder entender aí o que está passando na cabecinha de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Então, gente, ó, não precisam ficar preocupados, tá? Na live de amanhã eu vou apresentar uma solução para vocês, tá? Para como vocês vão aprender a faturar muito com grandes empreendimentos. É exatamente isso que a Estelinha está perguntando. Ó, você dá o curso mais aprofundado sobre tudo isso que você falou? Sim. Toda a minha carreira, esses 22 anos que eu estou, né, como arquiteta, aprovando projetos, eu já consegui adquirir muita experiência. Eu estive como diretora na Secretaria de Desenvolvimento e Gestão aqui do meu município, que é a Semadur, 1 ano como superintendente, né? Hoje a carteira chama superintendência, na época era diretoria. Eu fiquei 1 ano como funcionária da prefeitura, nomeada, e aí dessa vez eu estava do outro lado da mesa. Então eu estive
durante, na época, 15 anos aprovando o projeto na prefeitura. E depois eu estive do outro lado da mesa ali, atendendo os profissionais que iriam lá me procurar. Na época eu era responsável pelo setor de alvará de construção, habite, postura. Então eu tinha lá mais de 500 pessoas sob o meu comando e eu precisava fazer acontecer. Como eu já tinha todas os problemas e as críticas que o profissional precisava que a secretaria funcionasse, então eu tentei implementar aquilo que era uma demanda, que os profissionais já estavam estressados, precisando de algumas coisas, mas o poder público não fazia. Então eu ali do outro lado da mesa consegui ajudar, eu sempre fiz questão de atender muito bem os profissionais que me procuravam, justamente para dar esse apoio, né? Porque às vezes o profissional não tem conhecimento, chega na prefeitura bravo, já quer brigar com todo mundo, e eu sempre atendi eles muito bem, levantava da minha carteira, da minha cadeira, ia lá no setor que precisava resolver. Então eu sempre tive isso comigo, sempre atender muito bem as pessoas que me procuravam. Então eu consegui essa expertise também, depois que eu saí da prefeitura, que foi em 2015, outros arquitetos me chamam para aprovar os projetos para eles. E eu já dei vários cursos nos escritórios de arquitetura também, onde eles me convidam para treinar a equipe deles. Então eu gosto muito de ensinar, de passar isso para o profissional, para o estagiário, para aprender. Né? Não adianta eu simplesmente falar, não, é assim. Não, vai lá, procura, conversa, conhece, liga, pega a lei, lê. Então eu gosto de ter essa didática com a pessoa para ver que realmente ela aprendeu. Então, amanhã eu vou mostrar para você, Estela, essa solução, tá? De como aprender a fundo, passo a passo. Além do beabá da documentação, que é um curso que eu dou também para aprender o beabá mesmo dos documentos, tá? Eu também ensino a parte de projetos, a parte de aprovação. Eu acho que o mais difícil não é projeto, é processo. Como aprovar esses processos, como apresentar, com quem falar, onde ir, como protocolar, né? Então, eu vejo que isso seria o mais difícil, até porque você não vai fazer sozinho todos os projetos, você vai ter parceiros para estar te ajudando a fazer os projetos e apresentar tudo isso no órgão que vai aprovar. Tem uma pergunta aqui do Diego. Quando perde o prazo de renovar a licença, tem que fazer tudo do zero? Sim, tem que fazer tudo do zero, Diego. Ainda hoje me ligou um cliente que viu o meu post no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp, no status do WhatsApp, e aí ele puxou assunto comigo. Ele comprou uma área de um outro cliente meu, que eu fiz para ele um PRADA, um programa de recuperação de área degradada. O cliente foi fazer um empreendimento e mandou limpar o terreno. E ele estava do lado de 2 córregos. A área dele pegava 2 córregos. E aí ele queria fazer um barracão lá, mandou o pessoal dele mesmo, que ele tem fazenda, tem maquinário, tudo, mandou o funcionário dele lá e limpar o terreno. Só que o cara, na hora de limpar, ele entrou dentro da APP, que é na lateral do córrego. E aí o que aconteceu? O Ministério Público já veio em cima, a Prefeitura já veio em cima, já recebeu o inquérito civil, já recebeu notificação, já foi direto para a polícia. Então, aí o cliente me ligou desesperado. Samária, vamos precisar fazer um PRADA. Fiz tudo, olha, trabalho que deu. Fiz o PRADA, aprovei na prefeitura, tirei a licença, respondi os inquéritos do Ministério Público. Aí ele teve que plantar no local, contratamos a empresa para plantar, plantou no local, estava acompanhando as mudas, que não podia morrer, tinha que aguar, tinha que pôr veneno para formiga, para as mudinhas não morrer, tinha que plantar na área que ele desmatou, que não poderia, que é uma APP, uma área de preservação permanente. E aí fui na delegacia com a advogada, apresentei todos os documentos, fiz tudo. Aí o que aconteceu? O cliente vendeu a área. Vendeu, inclusive deu o meu contato para a pessoa que ele vendeu, falou, ó, procura essa área se você precisar fazer qualquer coisa aqui. Beleza, o que aconteceu? A pessoa que comprou me procurou para fazer um projeto do empreendimento.
Ele não fez ainda o empreendimento, eu até fiz a proposta para ele, mas ele ainda não fez. Eu conheci ele tudo, e aí o que aconteceu? Deixou vencer a licença. Quando foi hoje, ele mandou mensagem para mim: Samária, recebi uma notificação do Ministério Público, eu vi aqui o seu status no Instagram, no WhatsApp, lembrei de você. E agora vai ter que começar do zero, porque perdeu o prazo, e aí começa tudo de novo. Abre novo processo, licença prévia, pede aprovação de um novo PRADA, um novo cronograma para plantar, um novo cronograma para estar fazendo o acompanhamento das plantas, é tudo novo. Infelizmente, a lei é essa: perdeu o prazo, perde o direito adquirido. A questão do direito adquirido também é muito importante, porque mudou a lei. Por exemplo, o plano diretor aqui em Campo Grande mudou em 2018. E quando muda também o uso conforme de alguma localização. Então, por exemplo, aonde tem uma indústria já instalada há 30 anos, pode ser que hoje não possa mais instalar ela lá, porque mudou, tem que ir mais para longe, porque aquela área urbanizou, aquela área está cheia de residência, não pode mais instalar essa indústria ali. E aí, o que acontece? O cliente não pode perder a validade da licença dele, ele não pode perder a data de renovação, porque se ele perder, ele perde o direito adquirido. Então, ele tem direito adquirido enquanto as licenças estão válidas. A partir do momento que ele perdeu a data de renovação, ele não consegue mais dar entrada com um processo novo, porque ele vai dar uso não conforme e a prefeitura não vai aprovar. Então, essa questão de renovação de licença é muito séria, gente. Não é simplesmente um licenciamento ambiental. A empresa perde o direito de estar ali. E se é um grande empreendimento, é o prejuízo para esse proprietário de ter que mudar daquele local porque ele não é mais uso conforme ali, porque simplesmente perdeu o prazo da renovação da licença. Então, é muito importante a conscientização disso aí. A Yasmin aqui está falando: quando a gente aprende a fazer licenciamento ambiental, dá para trabalhar com qualquer área, laboratório, supermercado. É a mesma base, é isso mesmo, Yasmin, tem a mesma base, porque é isso que eu te falei. Você não precisa saber fazer os projetos, você precisa saber fazer o processo. Então, o processo é igual para todo mundo. Você vai pegar toda a documentação da empresa, você vai preencher um formulário de ambiental. Se é indústria, é o formulário da indústria. Se é uma oficina, é o formulário da oficina. Se é uma cozinha industrial, é o formulário da cozinha industrial. Se é uma farmácia, é o formulário da farmácia. Você preenche tudo, junta a documentação, faz o projeto e protocolo. Aí a analista vai te devolver falando todos os projetos que ela quer que você faça para poder ir para a próxima etapa, que seria a de instalação. Então, uma vez que você aprende a fazer você faz todo o resto. É muito tranquilo. Quero me aprofundar mais sobre licença ambiental. Você dá um curso e Caminho das Pedras? Sim, eu dou o curso, eu faço o ambiental dos meus clientes, eu faço questão de fazer, porque pouquíssimas pessoas que fazem isso em Campo Grande, e não dá para confiar, porque quando a prefeitura te entrega um comunicado, você não pode perder o prazo para responder o comunicado. Geralmente, eu dou a entrada na licença prévia. Aí a prefeitura me responde um comunicado dizendo assim: você precisa apresentar tais projetos, você tem 45 dias para isso. Eu não posso perder os 45 dias, porque daí eu perco o processo. Eu tenho que entrar de novo com um novo processo, uma nova licença prévia. E aí é nova taxa, é nova publicação. Então, eu prefiro eu fazer e eu ter a responsabilidade de estar protocolando na data certa, entendeu? É uma carência muito grande de profissionais que fazem esse tipo de serviço em Campo Grande hoje. Então, eu tive que me especializar. Na live de ontem, eu contei do Lava Jato, né? Quando eu me formei, primeira obra comercial, que na verdade é de serviço, que eu peguei, foi de um Lava Jato. E eu não imaginava que eu ia precisar de um licenciamento ambiental para um Lava Jato. E aí, para minha surpresa, quando eu entrei com o projeto na prefeitura, veio a primeira análise dizendo que protocolar licenciamento ambiental. Eu falei: mas gente, por quê? Aí fui atrás, aí fui entender que o Lava Jato precisa daquela caixa separadora de areia e óleo.
e que vai precisar de um licenciamento ambiental. Aí fui atrás de gente para fazer, não achei, profissionais que pudessem estar fazendo para mim, porque é um serviço pequeno, né? Todo mundo que quer fazer e o cliente queria construir logo. Aí eu fui lá na prefeitura e perguntei para a analista, ó, o que tem que fazer? Ela me falou, me deu até a planta da caixa sal, que é a caixa separadora de água e óleo, me deu a planta, falou, ó, você tem que fazer uma planta desse jeito aqui, fazer isso aqui. Eu só copiei aquele esquema que ela me deu, joguei no meu projeto, conversei com o cliente, resolvi tudo, catei a documentação dele, abri o processo ambiental e foi. Então, quer dizer, se eu fiz o primeiro, eu faço o resto. Então, fui embora. E toda atividade é um desafio novo. Você vai ficando especialista na atividade daquele seu cliente. Hoje eu atendo um monte de sementeira. Então, já estou expert em sementeira, que eu atendo a Boi Gordo há muitos anos, a Bonamigo, já atendi outras sementeiras também, e hoje estou fazendo uma indústria sementeira. E também já fiz vários restaurantes. Aí, restaurante você faz em conjunto com uma nutricionista. Cozinha industrial é eu e uma nutricionista junto, que eu tenho uma nutricionista parceira que aprova junto comigo. Aí, por exemplo, você pega uma farmácia, tem a farmacêutica junto com você, que inclusive a vigilância sanitária pede que o técnico, pelo empreendimento, assine os formulários e o memorial junto com você. Então, o arquiteto faz a parte dele, que é fazer os projetos, desenhar tudo conforme a norma pede, né? Que você tem que detalhar bem no projeto de vigilância sanitária. Você detalha a largura de balcão, material de balcão, altura da bica da torneira, se a torneira tem que ser de alavanca, de automática, né? Por causa de manipulação de alimentos. Então, você tem todo esse cuidado. E aí tem uma nutricionista junto comigo, me assessorando e pedindo para eu fazer as coisas. Então, é sempre um trabalho em conjunto. Essa questão do Prada que eu falei para vocês, que fui defender meu cliente até na delegacia, eu e a advogada dele junto. Então, sempre tem alguém junto. Você não faz um projeto sozinho de um empreendimento assim. Então, eu, desde o começo, eu fiz meus licenciamentos ambientais. Então, de todos os clientes que eu tive até hoje, de vários tipos de atividade, seja de um prédio residencial, seja de um salão para alugar, tudo você precisa de um ambiental. Quando se fala de grande empreendimento, acima de 500 metros quadrados, você já tem que fazer o licenciamento ambiental. Então, nisso aí eu entro a fundo mesmo no meu curso para ensinar para vocês, tá? Então, Ana Beatriz, no meu curso você vai ter todo o caminho das pedras. Pode ficar tranquila que eu vou te ensinar. Gente, mais alguma dúvida? Querem me fazer uma pergunta? Ficou claro para vocês sobre grandes empreendimentos, sobre licenciamento ambiental, sobre todas essas licenças, sobre o mercado promissor, o mercado carente de profissionais que está aí para vocês adentrarem nele. Então, vamos fazer. Então, gente, vamos fazer uma conclusão, né? Nós já estamos com mais de 1 hora de live. Então, a conclusão, o resumo, né? Que você pudesse aprender esses 4 pilares, destrinchar cada um desses pilares, se aperfeiçoar neles para você faturar muito com grandes empreendimentos. Só esse ano eu recusei umas 4, 5 obras de grande empreendimento, de 8 mil metros quadrados, de 5 mil metros quadrados, porque eu não tinha como fazer. E são clientes antigos, meu, que é até chato eu falar, olha, não posso, eu só estou podendo agora para 2024, talvez em 2024 o cliente fica bravo, você está maluca? Né? Samária, quanto é que você quer para fazer o barracão para mim? Faz tudo, aprova, faz tudo, constrói, eu quero tudo pronto. Eu falei, olha, sinto muito, só em 2024. Aí ele fica bravo, né? Porque já é cliente antigo, já virou amigo, mas infelizmente não tem o que fazer. E não tem profissional para fazer para ele. Eu não tenho nem como falar, liga para fulano. Né? Por quê? Porque não tenho, não sei quem tem o conhecimento que eu tenho hoje, que eu possa garantir que o cliente vai estar bem acompanhado. Então, se eu conseguir formar mais pessoas comigo, e é por isso que a ideia do curso online
que eu consigo acessar mais pessoas, que eu consigo treinar mais pessoas para estar comigo, para eu poder até estar indicando depois essas obras, né? Porque o meu intuito é formar profissionais para que eles também deslanchem. Eu não dou conta de fazer tudo. Então, vamos lá, vamos comigo, vamos aprendendo, né? Quem fez estágio comigo sabe que eu saio de lá pronta para abrir um escritório de arquitetura para ela. Então, geralmente, minhas estagiárias saem pronta do escritório, ou continua comigo, ou vai abrir seu escritório. Então, eu quero trabalhar com você. Está terminando engenharia civil. Então, Anderson, muito bom, muito bom. Inclusive, eu tenho algumas palestras que o coordenador da universidade me convidou para fazer, para falar isso para os alunos, para ensinar o beabá da documentação. Você já sai, o estagiário já sai lá na frente. Você não vai começar fazendo casinha, fazendo móvel, fazendo coisinha pequena, não. Você já sai com uma bagagem enorme, já podendo aprovar projeto na prefeitura, sabendo fazer processos, né? Você já começa a trabalhar com essa gama de serviço aí, que o mercado é muito carente disso, e vocês vão, com certeza, deslanchar. Tá? Então, eu vou nas universidades agora, começo do ano, divulgar isso para os estagiários, para eles conseguirem sair na frente, tá? Então, gente, espero ter contribuído com vocês nessa live, espero que vocês tenham gostado. Amanhã é a nossa última live das 3, nós vamos falar um pouco sobre estratégias, precificação, eu vou adentrar mais em alguns conteúdos, tá? E vou falar para vocês como que vocês vão poder solucionar esse problema de aprender. Vou fazer uma oferta para vocês sobre como você vai conseguir destrinchar esses 4 pilares que eu mostrei para vocês hoje, tá? Então, eu gostaria que você, quem ainda não se cadastrou, clica no link da bio, se cadastra, tá? Entra para o grupo do WhatsApp, que ali você tem um contato direto comigo, com a minha equipe que está ali, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá que a gente já está trocando informações, já estamos ali tirando dúvida do pessoal que está nesse grupo. Amanhã vamos ter a última live dessa jornada. Eu vou apresentar para vocês mais estratégias de como conquistar clientes potenciais e vou te demonstrar a solução para você conseguir ir a fundo nos 4 pilares e trilhar esse mapa do tesouro que eu trouxe para vocês hoje, tá? Vou te dar o segredo de como que você vai conseguir ser um arquiteto memorável com grandes empreendimentos. Então, se você ainda não se cadastrou, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp. E para você que assistiu as 2 lives de ontem e de hoje, você vai entrar lá no grupo de WhatsApp agora, menos de 10 minutos que acabar a live, tá? Terminou a live, você corre lá no grupo de WhatsApp, você vai colocar a palavrinha-chave de hoje para você poder ganhar o e-book sobre documentação gratuitamente, tá? Vou mandar no teu e-mail. Mas primeiro você precisa entrar no grupo, colocar a palavrinha de hoje e amanhã vai ter outra palavrinha, mas só pode colocar 10 minutos depois que termina a live, tá, gente? Quem for assistir gravado não vai ganhar o e-book, tá bom? Então, se você já colocou o de ontem, coloca o de hoje, coloca o de amanhã, que daí você vai receber no seu e-mail o e-book gratuitamente. O e-book fala sobre documentação. Eu explico cada um desses documentos que eu falei aqui para vocês hoje, tá? Então, a palavra secreta de hoje é 4 pilares. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, assim que terminar a live, 10 minutinhos você tem para fazer isso, tá? Você vai escrever a palavra 4 pilares. Então, corre lá. Quem não se cadastrou ainda, entra para o grupo do WhatsApp para a gente estar conversando com você, tá bom? Então, se não tiver mais perguntas, gente, eu vou finalizando por aqui. Já estamos com mais de 1 hora de live. Acho que eu consegui falar muito, né, para vocês, mas é que é muito conteúdo, é muita coisa, eu não consigo
fazer tudo numa live só, nem em 3 lives, mas pelo menos vai ficar gravado. Quem chegou agora por último e perdeu o começo, vai lá, já vou deixar gravada a live, vai lá e assiste. É um conteúdo muito rico e que pode estar ajudando vocês, tá bom? Estou à disposição, quem quiser me chamar em inbox pode chamar, precisar tirar dúvida, estou aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã.